Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Assim como Ele disse ao Pai, todo aquele que o Pai me der, eu levarei até o Pai, não se perderá nenhum deles. Assim, quando Ele fez a oração pelos seus discípulos, Ele disse, eu oro não para que vos tire do mundo, mas para que o Pai os proteja, e assim como Cristo venceu o mundo, assim que eles fossem vencedores em Cristo, e assim eles entregaram a sua vida por amor de Cristo, aquele que perder a sua vida encontrá-la, aquele que procurar guardar a sua vida, na verdade perderá a vida. Hoje, como ele nos falou, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ele disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, é a porta estreita, as duas portas que ele fala, e há uma espaçosa e larga, que levarão muitos à perdição, mas aquele que entrar por ele, Provérbios 8, do versículo 34 em diante, diz, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Aquele que aborrece essa ordenança, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Mas aqueles que perseveram acham o favor do Senhor, a vida é eterna, o dom gratuito, para que ninguém se glorie em vossos olhos. A vida, como ela é passageira, é como um ponto ligeiro, é como uma neblina que se dissipa, é como uma erva que logo arrancada murcha, mas quando nós alcançamos o favor do Senhor, além de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, a expiação pelas culpas e os pecados, bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são apagadas, ainda alcança a sabedoria do alto pura, refinada 7 vezes no fogo, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, estando preparados para a salvação, para aquilo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Aí sim nós o veremos face a face. E para isso é que nós perseveramos num louvor e adoração, não com mover de lábios, mas através das boas atitudes, da qual nós perseveramos dia após dia, porque é através da perseverança, é através das boas atitudes que Ele nos conhece, e nós perseveramos dia após dia. Deus nos conhece através das atitudes, como Ele nos diz todos os dias, e nós perseveramos. Ele agrada daqueles que exalam um bom perfume. Assim como Ele sempre nos ensina que os mandamentos é como o óleo, que é a base do perfume que o perfumista utiliza, e já o Evangelho são as especiarias, a essência, que exala o bom perfume. Temos que ser o bom perfume de Cristo
como ele sempre nos ensina, somos cheios de perfumes para alguns, né, daqueles que alcançam a remissão pelos pecados, daqueles que arrependem dos seus maus caminhos, mas também como tornamos a própria justiça de Deus para aqueles que são desobedientes, para aqueles que não ouvem o que o Espírito diz às igrejas. São poucos os que entendem, mas somos como cheiro de morte. Assim como Noé foi um bom perfume para, juntamente com a sua família que creu naquelas palavras que não eram deles, que ele recebeu, né, através do Espírito de Deus. Já para aqueles que foram desobedientes e pereceram, ele foi como um cheiro de morte para eles, né? Porque nós, quando perseveramos, quando estamos segundo a obediência do Filho amado, nós tornamos a própria justiça do Deus vivo, né? Tornamos casa do Deus vivo, edifício do Deus vivo, e tornamos a própria justiça quando nós damos liberdade ao seu Espírito e ele nos utiliza com graça e com sabedoria, porque não falamos de si mesmo, né? Falamos aquilo que ele nos direciona a falar, a entregar, aquilo que ele utiliza a nossa boca, porque gloriamos nas nossas fraquezas, e toda honra e toda glória seja dada a ele. Porque está escrito, né? Aquele que exalta-se a si mesmo será humilhado, aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Ele se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes, né? Temos que perseverar na santificação, na purificação, como ele está nos dizendo, enquanto há tempo. Sabemos que alguns, né, que mantêm segundo o espírito do erro, o espírito mundano, há dissensões, há brigas. A Bíblia diz que aquele que ama uma briga, ele ama o pecado, né? Estes vão sempre crer na sua própria mentira, né? O espírito do erro os induz a crer que aquilo que sabem que é a verdade. Eles creem em suas próprias mentiras, né? E o próprio Deus permite, né? Quando Deus vê que estão usando a sabedoria, da qual é válida para salvar a sua alma e para anunciar para que muitos alcancem a salvação, começam a utilizar para interesse próprio, o próprio Deus permite com que eles creem nas suas próprias mentiras, permite o espírito de erro, né, os enganar, para que já não há salvação em suas vidas. Assim como muitos dos pecadores que não conhecem a verdade, ele permite que ficam na cegueira até que chegue um momento de abrir os seus olhos, né, e lhes proporcionar um entendimento para a salvação. Porque tudo está sob o seu controle. Ele disse: eu formo a luz, eu formo o ferramenteiro, eu faço absolutamente tudo. Eu faço adoecer, eu curo, eu faço sarar, tudo ele faz. E tudo há um tempo, conforme Eclesiastes 3, né, que diz que há um tempo apropriado para todas as coisas aqui debaixo do sol, né? Há um propósito para todas as coisas aqui debaixo do sol, né? Ele ainda diz que há o tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de abraçar, tempo de afastar, né? Há um tempo, né, para todas as coisas, e ninguém sabe do futuro, né? Tudo em seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de
arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, né? Salmos 35, na parte B, fala: o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar, o tempo de perder e tempo de guardar, o tempo de deitar fora, tempo de rasgar, o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo, né, está sobre o seu controle. A glória dos homens é revelar, né, os mistérios de Deus, e a de Deus é ocultar dos homens, né? Quando nós, com humildade, e que vem a ser a dependência, somos totalmente dependentes dele, declaramos todos os dias, né, ele nos revela aquilo que nos é necessário para que nós alcancemos a sabedoria através do exercício constante da fé. Nós alcançamos o discernimento, discernir os espíritos, né? A Bíblia diz que Deus ele tem uma balança, que ele pesa os espíritos e a sua balança não é enganosa. Estamos vivendo tempos onde ele está revelando a qualidade das obras segundo o fogo, né? Ele disse: então vereis a diferença dos que servem e dos que não servem. Dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem o racham, o maldoso, né? E assim ele prova. Jesus disse: pensa que eu vim trazer paz, né? Vim trazer fogo, dissensão. Serão 3 contra 2, 2 contra 3 numa casa, né? Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, dissensões por conta do jugo desigual, né? Sempre haverá a não ser quando chegar o fim, né, o jugo desigual, porque não há comunhão de luz com trevas, de Cristo com Belial, né? Haverá sempre uma guerra por conta do jugo desigual. Aqueles que conhecem a luz e permanecem na luz, não há comunhão com aqueles que estão segundo a ignorância, a treva, né? Mas eles têm sabedoria para estar no meio dos insensatos, né? Para através do bom testemunho, segundo o amor, né? Porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis. A forma de vencer, né, e trazer aqueles que estão na treva para a luz é através do bom testemunho, através do amor, né, mostrando que há em nós, se nós estamos em Cristo e Cristo em nós, mostrar que há em nós a misericórdia, a benignidade, né? A Bíblia diz que, ainda que se for permissão de Deus, é melhor que sejamos prejudicados em alguma obra, né, ao invés de prejudicar alguém, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Aquele que prejudica, ele será prejudicado, né? Assim é melhor que nós não prejudiquemos a ninguém, porque grande é o galardão e a recompensa daqueles que perseveram segundo o amor, né? Daqueles que preferem seguir na dependência
né, daquele que firma os nossos passos. Ele sabe do operar, né, ele sabe o procedimento correto em cada situação. E quando nós não agimos segundo emoções, com o coração enganoso, e sim segundo o direcionamento do seu espírito, como mentes de Cristo, né, certamente temos resposta para todas as situações. Tomamos as atitudes corretas, né, segundo o operar do Espírito. Operar tudo em conformidade com o Espírito. Porque o Espírito está pronto, preparado para toda boa obra, para toda situação. Quando nós discorremos segundo o Espírito, né, ele é aquele que tem o conhecimento do futuro, ele é aquele que sabe do futuro e sabe da melhor atitude e decisão da qual nós devemos tomar. Já quando se toma uma atitude segundo um coração enganoso, sem a dependência de Cristo, né, sempre vai haver um erro, né, sempre vai operar segundo o espírito do erro. Já quando nós confiamos no Senhor, tudo é bem sucedido. Lembrai-vos da instrução, a oração antes de morrer do rei Davi ao seu filho Salomão, que Deus o constituiu como rei, o qual lhe pediu sabedoria e ainda lhe acrescentou riqueza. Ele disse para que ele seguisse com o coração, segundo o coração de Deus, com o entendimento do alto, segundo o Deus que seu pai seguiu. Assim ele disse a Salomão: para aonde fores, tudo que empreender irás bem. E assim sucedeu, mas é certo que na sua velhice ele acabou afastando do entendimento, e com o entendimento de próprios olhos, chegou a cultuar até mesmo outros deuses, e se envolveu no paganismo, através influenciado pelas suas mulheres, envolveu-se na podridão, afastando o coração de Deus. Já Davi, ele foi todos os dias, exceto o caso de Urias e o censo que ele realizou, que houve a desobediência, e houve aquilo que ele plantou, ele colheu. Ele ficou um tempo de humilhação. O que ele fez em oculto, todo Israel veio a saber, foi tempos de vergonha, mas Deus permitiu que ele vivesse e ainda corrigisse, por conta da sua misericórdia, sua benignidade, que é o fato de não sermos consumidos, porque ainda que somos falhos, somos errantes, a sua graça nos basta e nos aperfeiçoa dia após dia. Mas ele se opõe aos arrogantes, àqueles que não obedecem ao Filho do Homem, aqueles que acabam blasfemando contra o Espírito de Cristo. E a Bíblia diz que não há perdão. Os pecadores penitentes que persistem no erro são advertidos e não querem se corrigir. A estes, melhor seria que não tivesse nascido, melhor seria que não tivesse conhecido os mandamentos e agora virar as costas a eles, para seguir suas motivações enganosas do próprio coração, entendimento de próprios olhos, que não consegue desviar do mal. E em mais um dia, na perseverança, através de Jesus Cristo, nosso único bispo e bom pastor, que deu a sua vida por amor das suas ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.